todos os nossos queridos amigos e amigas que nos veem e ouvem através desta plataforma. Quero cumprimentar também o meu querido amigo Jorge Bessa. Portanto, já há algum tempo que não tínhamos a oportunidade de estudar a lição em conjunto com os nossos ouvintes. Portanto, Jorge, um grande abraço para ti. Portanto, que Deus te abençoe a ti e à tua família e que Deus nos inspire, portanto, no estudo da sua palavra. Que Ele nos ilumine com o seu Espírito Santo. Um abraço também para ti, e sejas bem-vindo novamente após a operação que tiveste. É gratificante saber que estás bem e que as coisas correram todas bem, e é um privilégio nosso, e meu em particular, de estudar a lição contigo e estarmos aqui em debate os dois. Portanto, que Deus nos abençoe e guarde, e que as palavras que nós vamos falar sejam indicadas por Deus e que nós possamos ser os lábios transmissores. É verdade. Obrigado, Jorge. Portanto, já há quase 3 meses, exatamente por causa da minha cirurgia, já há quase 3 meses que não fazíamos a gravação, e que Deus nos ilumina então na apresentação da sua palavra, portanto, enfim, durante esta gravação. A lição tem por título Ruth e Esther. São duas personagens femininas bem conhecidas, duas histórias bem conhecidas da Bíblia e bastante inspiradoras, não é, Jorge? Sem dúvida. Ora, nem mais. E estas histórias, portanto, que parecem serem histórias, portanto, referentes ao sexo feminino, não é? Às mulheres, mas que têm um enquadramento para toda a Igreja, um enquadramento para a nossa vida e para os fins dos tempos extremamente importante, e que o autor da Escola Sabatina deste trimensário realmente abençoado foi no dia em que ele colocou este tema, porque nos faz chegar realmente a uma situação ímpar, que é a nossa própria humanidade e os nossos problemas humanos, e como é que nós devemos enfrentar através destes exemplos que nos são dados do passado. E Ruth e Esther são realmente duas pessoas que viveram cada um no seu tempo, mas num enquadramento que nos faz ter o desejo de ter a mesma fé, a mesma confiança e ter o mesmo sucesso na vida como elas tiveram. Claro, sem dúvida. A lição começa por nos falar, portanto, de Ruth, né? Da história de Ruth, que começa exatamente com a ida da sua sogra e do seu marido e dos seus filhos para a terra de Moabe. Porquê? Porque havia uma fome em Israel, uma grande fome, e então eles decidem então emigrar para Moabe, portanto, uma zona pagã, uma zona, portanto, estrangeira. E estão lá cerca de 10 anos. E nesse período falece, portanto, o marido de Noemi, a sogra, portanto, de Ruth, que veio a ser mais tarde a sogra de Ruth, falece o seu marido, e os seus filhos também morrem, portanto, que tinham casado, entretanto, com duas moças moabitas, estrangeiras. Ao fim daquele tempo, Noemi, ao fim dos 10 anos, Noemi ouviu falar que já havia abundância de pão em Israel, que Deus tinha visitado, tinha abençoado o seu povo, e ela então decide regressar. E as suas noras vêm juntamente com ela. Ela ainda insta com elas para que elas, enfim, fiquem na sua terra e prossigam a sua vida, casem e, portanto, fiquem por lá, mas elas insistem e querem vir com ela. Entretanto, há uma que acaba por, portanto, regressar a Moabe, e Ruth não. Ruth diz uma frase realmente marcante, que é: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde tu pernoitares, aí pernoitarei eu. Portanto, ela não quer abandonar a sua sogra, Noemi, e decide ir com ela para a terra de Israel. E nós conhecemos a história, e mais adiante podemos falar. Ela acaba por casar, né? E, portanto, acaba por ser, portanto, o nome dela figurar na genealogia de Jesus. Porque Exato. O filho desta Ruth e de Boaz foi o avô do rei Davi. E há aqui uma situação que eu fiquei muito, muito admirado com as duas situações ímpares que acontecem aqui. A vida de Ruth é a vida de uma estrangeira que, pela ação de um casamento, ela vem a conhecer o povo de Deus, mas que era uma pessoa que não tinha um relacionamento com o povo de Deus.
portanto, era estrangeiro. Mas há aqui uma situação que nós temos que também pensar e louvar, que é a postura de Noemi. Noemi foi uma mulher ímpar também na história que nós temos bíblica, porque Noemi tem um exemplo de pessoa extremamente importante, porque ela consegue ser uma sogra extremamente amorosa para as suas noras, e nós sabemos, e nós até às vezes brincamos com esta história das sogras e das noras, nós sabemos que o convívio das noras com as sogras não é É assim fácil. muito fácil. E o exemplo de Noemi foi de tal maneira marcante na vida das noras que elas, as duas, quiseram acompanhá-la. E uma não acompanhou porque Noemi, Insistiu portanto, para ela insistiu regressar. bastante com ela para ela regressar, portanto, e ela lá, pronto, ficou convencida e regressou. Mas Ruth realmente tinha uma ligação de tal forma intensa que ela abandonou o povo e o povo de Noemi passou a ser o povo de Ruth, não é? E ela assumiu toda a relação com o povo de Deus, que era o povo judeu, e realmente foi uma mulher, a Noemi foi uma mulher que cativou pela sua humanidade as duas noras. E é um exemplo que nós devemos ter também consagrado nas nossas vidas. A forma como nós transparecemos a nossa amizade, o nosso amor pelo próximo, o nosso relacionamento familiar, é extremamente importante ser revisto e visto no exemplo desta mulher Noemi e depois também no exemplo de Ruth, porque Ruth foi a nora também ideal. Foi uma nora que jamais desamparou a sua sogra. Não, Portanto, sem dúvida. nós temos aqui este exemplo maravilhoso e que é de destacar, não é? Pois, como tu referiste há pouco, e é verdade, o relacionamento entre sogras e noras não é fácil. Nós conhecemos muitos casos, não é, em que, enfim, portanto, demonstra exatamente isso que acabámos de falar. Mas esta Noemi devia ser realmente uma mulher extraordinária. E Ruth e Orfa, a outra nora, também o eram, de certeza, não é? Apesar de serem estrangeiras, moabitas, mas deviam ter um caráter, uma personalidade realmente extraordinárias, não é? Porque elas. Exatamente. E Ruth, então, a história continua, a postura de Ruth, as atitudes dela, o comportamento dela revela que era realmente uma mulher de grande caráter e com uma personalidade, portanto, atraente, né? Portanto, há ali uma ligação muito forte entre sogra e noras, que as leva exatamente a quererem seguir a sogra para a sua terra, que para elas era uma terra estrangeira, uma terra estranha, com um Deus estranho, porque eles eram idólatras, né? Os moabitas eram idólatras, eram pagãos. Portanto, mas elas, Exatamente. e ela com Noemi, com o seu testemunho, consegue converter as duas noras, especialmente Ruth, né? A ponto de Ruth dizer: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Devemos exatamente o extraordinário testemunho que esta mulher Noemi, esta sogra, deu, não é? Portanto, mas a história continua, esta história passa-se, portanto, em Moab, né? Elas tiveram 10 anos em Moab, regressaram ao fim de cerca de 10 anos, e a Noemi regressa à sua cidade natal. E a sua cidade natal era exatamente Belém. Belém, a cidade de Belém que todos nós conhecemos, onde mais tarde nasceu, portanto, Jesus, né? Esta história realmente é comovente, é uma história interessantíssima, né? E nós podemos tirar aqui várias lições, portanto, enfim, podemos extrair aqui várias lições. Por exemplo, Belém, o significado da palavra Belém é casa do pão. Mas como o povo se tinha afastado de Deus, portanto, eles passaram fome, tiveram sérias dificuldades que os levou exatamente a emigrar. Portanto, isto faz um paralelo exatamente com o que se passou com a raça humana. Deus, quando criou Adão e Eva, quando criou o paraíso, quando criou esta terra, Adão e Eva viviam na abundância. Mas o pecado trouxe escassez, trouxe pecaminosidade, trouxe desolação, destruição, trouxe escassez, né? E, portanto, de certa forma, isto é um paralelo exatamente com o que se passa com a humanidade, com o que se passa connosco, né? Nós começamos na abundância e muitos de nós acabamos exatamente na escassez, né? Há uma grande competição no mundo, há grandes, portanto, enfim, disputas e guerras, porque os recursos são escassos, né? E porque as pessoas se afastaram de Deus
E Deus, quando as pessoas se afastam de Deus, não podem ser abençoadas, nem são abençoadas, não é? E o homem sofre as consequências do seu pecado. Deus não claro, mas temos impede, aqui o contraste, não é? exatamente, Deus não Temos, impede que a humanidade sofra as consequências dos seus pecados. claro. E temos aqui o contraste, que é este, portanto, Ruth, sendo uma mulher moabita, era uma mulher que não acreditava em Deus, a priori, tinha vários deuses, provavelmente, portanto, tal e qual como o povo de Moab, mas ela, sobre esta humanidade de Noemi, ela começa a conhecer o Deus verdadeiro e ela entrega-se completamente, portanto, à evidência do Deus verdadeiro. Claro. Nós temos isto na sociedade, e na nossa sociedade, nós temos exatamente as pessoas que vivem num mundo que não acreditam em Deus, não acreditam que Deus possa intervir na nossa relação humana, não acreditam que Deus é um Deus de amor e que ampara cada um de nós, e é protetor, e é salvador. E nós temos aqui este exemplo de Ruth, que ela coloca-se completamente no contexto de reverência a Deus, pelo exemplo de Noemi, mas depois ela também vive isto por si própria, portanto ela vive portanto, o fenómeno de amor a Deus, de amor ao Senhor, de uma forma tão intensa, porque ela coloca-se, como disseste há bocado, numa situação de dependente de Deus. O Deus de Noemi era o Deus dela. Então, ela via, independentemente do sofrimento, independentemente da fome, independentemente do marido ter morrido e do sofrimento que elas tiveram, ela coloca-se completamente dependente da vontade de Deus e do Senhor. E é um exemplo para nós hoje, e por isso é que a história vem até nós, porque a história de Ruth é o exemplo de nós hoje cristãos, que vivemos num mundo também em que existe uma maioria que é pobre e que está dependente e que é sacrificada, e há uma minoria que realmente tem tudo, e nesta minoria, nesta maioria onde ela pertence, ela tem a fé e tem a absoluta certeza que o Deus de Noemi, ou o Senhor, que ela agora também é o seu Deus, que a amparava e que a ia ajudar e que a ia orientar. Portanto, e ela coloca-se completamente na vontade de Deus, independentemente dela ter que sujeitar a ir para uma terra distante, para um povo distante, e mais, estando nesse povo distante, o que é que ela faz? Ela começa por o mais baixo. Ela começa a vida como pedinte. E, portanto, ela vai para uma situação para o campo, para uma colheita, em que a única coisa que ela tinha direito era colher as sobras. Exatamente. Portanto, e se houvesse, não é? Claro. Portanto, ela coloca-se completamente nesta dependência. Agora, ela irradiava também uma simpatia e um cuidado, tanto que Boaz faz a pergunta aos camponeses, não é? Quem é esta? Quem é esta moça? Quem é esta rapariga, não é? Porque ele tinha... Exatamente, porque ela despertou a atenção. Provavelmente também era bonita. Sim, ela provavelmente também era bonita. Mas ela despertou a atenção, e mais, os camponeses que a adjetivam, o que é que eles dizem? Que ela era uma verdadeira trabalhadora, inclusive só tinha descansado um bocadinho durante a parte do almoço. Sim. O resto ela tinha estado sempre a trabalhar. Claro. E era uma pessoa completamente... Exato. E eles dão testemunho que ela realmente era uma pessoa cortês, uma pessoa simpática e, portanto, e educada, não é? Educada. Portanto, ela obediente, respeitadora. Exatamente. Ela chamou a atenção de Boaz, provavelmente pela sua beleza, mas também pelo seu caráter, pela sua personalidade, não é? Portanto, e a história... E nós vemos como, quando Boaz começa a falar com ela, nós vemos o diálogo que ela tem com Boaz é de uma pessoa de uma qualidade moral bastante grande e uma educação muito grande, é verdade. E com um agradecimento completo. Ela estava completamente agradecida à situação. Portanto, ela era uma pessoa humilde, mas com um trato que ela respondeu de uma forma muito aprazível, portanto, de uma forma muito claro. boa, não é? Portanto, e é de realçar isto. Claro.
com certeza que Ruth devia ser uma pessoa realmente muito agradável, muito agradável. Portanto, o que é certo é que ela conquista o coração de Boaz, mas havia um problema, né? Portanto, isto para nós às vezes é difícil de compreender, mas eram as tradições da época, eram os costumes da época. Ruth, aliás, Noemi, a sogra, viu-se despojada de tudo, por isso é que emigrou, vendeu, viu-se despojada, diz aqui a lição. Portanto, a lição diz aqui, como Noemi, fomos despojados da herança que Deus originalmente planeou para nós. E a nossa vida tornou-se numa desolação, num sofrimento, não é? Aqui lá está o paralelo que referimos anteriormente. Portanto, Noemi empobreceu, portanto, ela tinha vendido a herança, estava despojada da sua herança, mas de acordo com o costume daquela época, se houvesse um parente remidor, poderia remir a sua herança. Portanto, nós por vezes temos alguma dificuldade, porque isto não faz parte, enfim, dos cânones atuais, dos parâmetros atuais, mas era a cultura daquela época, não é? Era a cultura daquela época. Portanto, e Boaz aparece exatamente como este remidor, portanto, este consegue recuperar, portanto, a herança e as bênçãos para Noemi, não é? E a história continua, portanto, começa a haver uma aproximação entre Boaz e Ruth. Não vamos entrar em pormenores, porque senão estaríamos aqui muito tempo, mas a história é bonita, é interessante. O que é certo é que realmente Boaz decide casar com Ruth e remir, portanto, a herança de Noemi e da família, não é? Agora temos aqui um pormenor bastante importante que nós podemos contextualizar isto na forma espiritual. A representação de cada um. Ruth representa a igreja como mulher, portanto a igreja no seu universo total, portanto a forma como a igreja até se devia colocar, portanto a forma como a igreja se devia postar, e temos Boaz que representa aqui o remidor, ou seja, o salvador, aquele que vem salvar, aquele que vem dar, que vem entregar-se para portanto, salvar uma situação. E tudo isto é extremamente importante nós vermos os comportamentos de cada um destes agentes. Boaz era um indivíduo também com um relacionamento acima do normal. Ele tinha, além da simpatia, ele também tinha um cuidado muito grande em respeitar as regras e as leis que estavam subjacentes à situação do contexto do povo. E, portanto, ele lutou porque ele não era o primeiro remidor. Havia acima dele. E, portanto, ele, inclusive, vai negociar essa situação para conseguir. E quando ele, portanto, nessa situação, perante as testemunhas, isto era uma regra que tinha de ser feita, e até época, a história do sapato, não é? Claro, que é gira, nós temos aqui o contexto da fidelidade e do respeito pela aliança. As alianças, quando eram feitas, havia um respeito íntegro. E aqui também, a nossa lição transporta-nos a este respeito íntegro que deve haver em todos os agentes. Ou seja, nós devemos respeitar integramente, com integridade, todo o relacionamento espiritual que nós temos com o nosso remidor, e o nosso remidor que respeita, e nós sabemos que respeita esta aliança, nós devemos ter uma atenção que é a atenção da fé. Ou seja, termos a certeza que o nosso remidor nos redime e que nós também devemos nos colocar completamente sobre portanto, o pacto de aliança que existe neste contexto. E o nosso contexto espiritual é este exatamente. Há uma aliança, há o remidor que luta por nós e para nos remir das situações, porque nós, no Éden, tínhamos tudo, como tu disseste há bocado, uma vida, não nos faltava pão, e depois esta história vem com a falta de pão. E é engraçado, a história de Belém e Cidade do Pão, é verdade, é que o ser humano começou a ter grandes problemas. Mas já há uma situação que é superior a isto, que é a relação com o nosso Salvador. A relação com o nosso Salvador, o pão da vida, porque o nosso Salvador é o pão da vida, nós devemos ter a certeza absoluta que Ele é o pão da vida e devemos nos colocar em fé absoluta
aos seus pés e cumprirmos este plano e esta aliança que é uma aliança divina. Claro. Portanto, este Boaz, que foi o redentor, né, de Noemi e da sua família, de Ruth, portanto, e da sua descendência, da descendência de Noemi, aliás. Portanto, este redentor, este remidor, Boaz, acaba por ser um tipo de Cristo, né? Que também nos remiu, nos redimiu, portanto, nos salvou, né? Portanto, tirou-nos exatamente da situação, enfim, miserável em que estávamos, a situação desolada em que estávamos, e levou-nos exatamente para a sua casa, portanto, resgatou a sua herança. Nós somos a sua herança, né? E recebemos as suas bênçãos se nos mantivermos fiéis a si. Se nos mantivermos fiéis a Ele, peço desculpa. Portanto, se nos mantivermos fiéis a Cristo, nós seremos abençoados aqui nesta terra, mas acima de tudo teremos a felicidade de herdar a salvação, não é? Se aceitarmos Cristo como nosso Salvador, como nosso remidor, como o Redentor da nossa herança perdida. E uma certeza que também temos que ter, independentemente do alcance que nós podemos ter, que é a vida eterna, sabermos que enquanto humanos temos também a proteção divina. E não somos deixados ao acaso, nem não somos deixados num sofrimento total. Agora, também há aqui uma história, portanto, que a lição também nos aponta. É que há o bom exemplo de Boaz e o bom exemplo de Ruth, mas depois também temos uma situação que há um inimigo, não é? Exatamente. E há outra história que vem agora a focar que esse inimigo é autêntico, é real e que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos disto. Mas há uma realidade que nós temos de ter em atenção. Há uma potestade do mal que nos quer destruir. E Claro. Nós temos outra história, a história agora de Esther, que vem trazer, portanto, uma realidade muito mais ampla para nós pensarmos no contexto espiritual, que é exatamente a atenção que Deus dá a cada um de nós, dizendo-nos que nunca estamos sozinhos, independentemente desse problema de maldade e desse poder que é destruidor, não é? Independentemente disso, Deus é superior a isso e protege-nos de uma forma que nós muitas vezes nem sequer imaginamos. Sem dúvida. Portanto, antes de entrarmos na segunda personagem feminina da lição, que é Esther, a Rainha Esther, portanto, a lição também faz aqui uma breve referência, portanto, à história de Jó, né? Portanto, o usurpador, o tal que também se acha com direito de reivindicar este mundo e a humanidade como sua propriedade, também, portanto, enfim, entrou, é um intruso, portanto, assenhoriou-se deste planeta e assenhoriou-se, portanto, dos seus habitantes e reclama-os como seu. Mas ele é um usurpador. Enquanto Cristo, enquanto Deus é o Criador, ele é um usurpador. E vemos aqui na história de Jó, naquele concílio que existiu no céu, ele apresenta-se lá e Deus pergunta-lhe de onde é que vens? Ele diz de rodear a terra e de passear por ela. E então há aquele diálogo entre Deus e Satanás acerca de Jó. Visto o meu servo Jó, diz o Senhor. Ele então acaba por dizer, portanto, Jó não te serve em vão. Toca-lhe naquilo que ele tens e logo vês se ele nos vai blasfemar de ti. E então Deus permite que seja feito um teste a Jó. Deus não quer o sofrimento de ninguém, Deus não deseja a infelicidade de ninguém. Mas havia aqui, isto está inserido no grande conflito, não é? O grande conflito entre Cristo e Satanás. E então é permitido a Satanás afligir a Jó. Nós conhecemos a história. Ele é afligido, perde a sua saúde, aliás, perde as suas propriedades, perde até os seus filhos e, inclusive, a sua saúde. E quando a mulher dele diz amaldiçoa a Deus e morre, ele diz, como fala uma louca, assim falas tu. Portanto, ele manteve a sua fidelidade a Deus, apesar da desgraça que lhe aconteceu. Ele conhecia bem o seu Salvador, ele conhecia bem o Senhor, ele sabia que Deus não o desampararia. É impressionante esta história, não é? É um exemplo para cada um de nós. Ou como é que nós reagiríamos se nos acontecesse o mesmo que aconteceu a Jó? Este homem foi realmente uma fidelidade extraordinária. E o que é certo é que a sua fidelidade foi recompensada, não é? E Deus mostrou perante todo o universo, que os seus filhos são-lhe fiéis, não por interesse, não apenas porque recebem bênçãos, mas porque o amam.
E há aqui, portanto, um pormenor que vem depois para a história. Portanto, Jó realmente foca aqui um aspecto que é extremamente importante, que é o que tu disseste. Portanto, Jó demonstra aqui quem é a força do mal. Portanto, o livro de Jó exatamente demonstra que há uma força do mal que quer mesmo a nossa destruição e é demonstrativo como é que ele destrói. Portanto, como é que esse poder do mal destrói? Portanto, esse poder do mal destrói fisicamente e tenta por todos os meios fazer com que a nossa vida espiritual, a nossa ligação com Deus, seja também totalmente destruída. Faz-nos convencer que Deus é mau. Portanto, ele convence a humanidade que Deus é mau. Agora, há uma questão fundamental, é que Jó demonstra para cada um de nós que Deus ama-nos de tal maneira que, independentemente desse poder satânico, esse poder do mal existir, há sempre uma situação que é mais importante para nós, para a nossa análise. É que Deus é mais poderoso, tem mais poder e o nosso Deus ama-nos de tal maneira que, independentemente de haver esse ser que venceu a raça humana, e nós sabemos depois da história de Adão e Eva, há uma questão que é fundamental para nós entendermos. Nós temos sempre Deus a apoiar-nos para que a nossa salvação não se perca. E temos depois também no exemplo de agora de Esther, o exemplo de que humanamente o diabo, o Satanás, utiliza todas as forças ao alcance dele e as forças que ele utiliza são as forças humanas com poder para tentar destruir o caminho daqueles que têm portanto, que estão sujeitos à vontade de Deus. Claro. Portanto, o diabo utiliza o poder político, utiliza o poder bélico, utiliza todo o poder que ele pode ter ao alcance dele para destruir os fiéis de Deus, o povo de Deus. Foi isso que ele tentou fazer através de Amã. Do Amã. Exatamente. Esta história realmente é interessantíssima, também é uma história bem conhecida da Bíblia, a história da rainha Esther, né? Portanto, que acabou por ser escolhida como rainha no tempo do rei Assuero, portanto, o rei do Império Medo-Persa, o império que seguiu à Babilónia, ao Império Babilónico. Portanto, ela também era uma mulher extraordinária, revela realmente também um caráter e uma personalidade extraordinárias, e surge esta Amã, como Mardoqueu, que era tio de Esther, não se dobrava, não se ajoelhava perante ele, não se curvava diante dele, ele fica raivoso, fica cheio de ódio contra ele e implicitamente contra todos os judeus. Quando ele tem um conhecimento que Mardoqueu é judeu, ele decide aniquilar todos os judeus do Império Medo-Persa, que era bastante grande, era vasto, não é? E ele utiliza este estratagema que nós conhecemos, não é? Portanto, consegue convencer o rei, enfim, a decretar, portanto, um édito para que todos os judeus fossem mortos num determinado dia. Quando Esther toma conhecimento, Mardoqueu é o primeiro a tomar conhecimento disto, portanto, informa a rainha Esther e diz à rainha Esther uma frase realmente interessante: quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino. Portanto, Deus que sabe tudo, Deus que sabe o fim desde o princípio, Deus na sua providência já tinha arranjado um meio para salvar o seu povo. E Deus utiliza a rainha Esther exatamente para salvar o seu povo. Amã é desmascarado, este pérfido, este malvado é desmascarado, acaba por morrer, o rei acaba por decretar a morte dele e o povo judeu é salvo de forma miraculosa. Não é? É uma história interessante. Ora, e aqui esta história vem até nós e dá-nos uma força ímpar para o tempo que nós temos hoje. Porque esta história vai se repetir, não com uma Esther, não com Mardoqueu, mas vai se repetir na forma em que o diabo vai também tentar destruir o povo de Deus. Vai, não sei tanto de que forma, por onde é que ele vai começar, mas vai começar com um poder político, de certeza. Temos aqui o exemplo também que por onde ele começou, foi com um poder político. E, portanto, o povo de Deus, mais uma vez, vai estar sujeito a ser destruído, mas nós temos aqui uma certeza, que Deus, independentemente das capacidades dos agentes do mal serem muito fortes e muito poderosas, a verdade de Deus vai sempre ser superior a esse poder da maldade. E, portanto, assim como aconteceu que o rei
ao ver o exemplo de Mardoqueu, a fidelidade de Mardoqueu, a postura de Mardoqueu, ele, perante esse fator e perante a situação também de responsabilidade que a rainha Esther estava a ter, a sua verticalidade, a sua forma de ser rainha, nós temos aqui uma certeza que é, fazendo a vontade de Deus, sendo verdadeiros discípulos, Deus tem sempre o caminho da verdade para ser percorrido, e percorrendo esse caminho, a salvação está garantida. Portanto, não temos que vacilar perante o poder do mal. O poder do mal até pode ser super, super grandioso, como era no tempo o Amã tinha tudo para conseguir levar avante aquele plano malicioso. Mas o que é que aconteceu? A verdade, a pureza foi muito mais forte do que a maldade. E o rei soube ver exatamente, como ser humano, também soube ver e soube ser juiz correto da situação. E ao ver a verdade, ele optou pela situação onde não havia maldade. E assim também vai acontecer. Claro, Nós claro. provavelmente vamos estar sujeitos aos poderes do mal, todos, mas há uma situação, sendo verticais e sendo verdadeiros, nós vamos ter o privilégio de verticalidade e dessa verdade em nós próprios. Claro, Não claro. devemos vacilar. Aqui esta Exatamente. história de Esther dá-nos exatamente a dizer, não devemos vacilar sob pretexto nenhum. Claro. Portanto, esta é realmente uma história extraordinária e, enfim, faz um paralelo com muitas outras situações que aconteceram e que irão acontecer no futuro, nós sabemos também, não é? A intolerância, portanto, vai aparecer de novo, portanto, mas o que é certo é que Deus nunca é apanhado de surpresa. Deus sabe todas as coisas e Deus tem já providências tomadas no sentido exatamente de ajudar o seu povo. É verdade que às vezes acontece que o seu povo sofre. Deus às vezes permite que isso aconteça, mas o seu povo não é desamparado por ele. Deus não desampara o seu povo, não é? Portanto, esta é realmente uma história extraordinária, é uma grande libertação para o povo de Israel, que ia ser exterminado, ia ser completamente exterminado, e Deus não permite que isso aconteça, não é? E ainda hoje, em Israel, eles celebram esta festa. A festa exatamente da libertação do povo de Israel no Império Medo-Persa, através enfim, da ação da Rainha Esther. E aqui há também uma situação, o Purim, portanto, que nós sabemos, portanto, os dias de agradecimento e de festejo por esta vitória, no tempo final também vai ser assim. Portanto, provavelmente o poder do mal vai marcar datas para a destruição do seu povo e vai criar espetáculo para que isto seja um evento grandioso. Mas só que o poder do mal não é superior. Portanto, nós devemos dar graças a Deus porque Deus ama-nos de tal maneira, independentemente de sermos pecadores, ama-nos de tal maneira que não nos vai deixar ser vencidos Há por tantas qualquer promessas poder na do mal Bíblia, que olha, influencia. há tantas promessas na Bíblia que falam exatamente da presença de Deus e da sua ação, da proteção do seu povo, não é? Portanto, estou-me a lembrar daquela em que Jesus diz: Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, não é? Ele estará connosco todos os dias, cada dia. Embora às vezes possa não parecer, mas Ele está connosco. Estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele não nos desamparará. Portanto, nós temos a certeza que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. E a angústia nós vamos tê-la, isso não tenhamos Claro, dúvidas. Vamos ter angústia, mas já temos de ter a certeza que, para lá da angústia, há a vinda de Jesus claro, e a sem salvação dúvida. eterna. Claro. E a verdade triunfará. Neste conflito, não Exatamente. temos dúvida nenhuma sobre isso, né? Neste grande conflito entre o bem e o mal, a vitória está garantida. A vitória é de Cristo e do seu povo. A vitória é. Nós estamos do lado certo. Se escolhermos a Deus, se escolhermos a Jesus como nosso Salvador, nós estamos do lado certo da história, porque é o lado vencedor. Cristo já venceu e a sua vitória será total e completa na sua segunda vinda, né? Portanto, quando ele vier, tudo será restaurado e teremos então acesso à vida eterna e à felicidade eterna. É isto que ele deseja para cada um de nós. Se aceitarmos Cristo como nosso Salvador, ele promete-nos exatamente
dar-nos a vida eterna, a felicidade eterna no paraíso, junto de si, com a sua presença. E viveremos... E terminando, portanto, a minha parte, portanto, a minha contribuição para esta lição, dizer que isto não é meramente, portanto, uma situação pronto, que nós possamos considerar de ânimo leve. A certeza da postura de Deus no plano da nossa salvação é de uma realidade plena que forma, e ele tem uma história que vem desde Adão até agora, que é dar-nos sempre essa certeza, dar-nos sempre a certeza que nós somos muito importantes para Deus e que Deus quer nos salvar, quer que nós vivamos com Ele para a eternidade. Temos de ter esta atenção, temos de ter este cuidado de, na vida que nós levamos, termos a certeza que há uma aliança que Deus mantém connosco de fidelidade e que quer que nós também a mantenhamos a viva todos os dias da nossa vida. Que não tenhamos um caráter vacilante. Esta é a orientação que Deus nos dá. Que nunca o nosso caráter seja vacilante. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e respeitá-lo em toda a sua divindade. Amigo Jorge, foi muito bom estar aqui contigo e com os nossos amigos, aqui, portanto, no estudo da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Até à próxima oportunidade e que Deus te abençoe também a ti e à tua família. Um grande abraço. Que Deus esteja sempre connosco e nunca nos deixe vacilar. Ok, sendo assim seja. Um grande abraço, então. Amém. Obrigado. Um abraço também.